respeito ao obreiros do Senhor. Essa aqui é a tarefa da Escola de Paz, Eurípides Barçanufo. Escola de Paz que tem como principal objetivo educar-se para educar. Então, que a gente possa estar vindo aqui em busca de conhecimento, né? De aumentar a nossa bagagem moral, espiritual. Que a gente possa estar passando esse conhecimento adiante sempre a quem buscar esse conhecimento. A Escola de Paz, apesar de ter esse nome, não é apenas para a paz, né? Todos que estão em busca de crescer no conhecimento estão convidados a participar conosco. Todos os sábados estamos aqui às 9 da manhã e às 14 horas da tarde. Tá bom? Então tá bom. Vamos iniciar então a nossa atividade, serenando os nossos corações, relaxando o corpo físico, sentando confortavelmente na nossa cadeira. Vamos ouvir a música, sentir a harmonia gostosa que já se faz presente nesse ambiente. A equipe espiritual bendita do Pai está aqui, já há muito tempo, preparando esse ambiente para nós. Vamos agradecer aos nossos mentores queridos, que nos acompanharam desde os nossos lares até aqui. E vamos convidá-los para que possam estar conosco durante toda essa tarde, que possam nos intuir, abrir as nossas mentes e os nossos corações, para que possamos estar receptivos aos ensinamentos que aqui receberemos. E vamos então pedir para que eles possam nos acompanhar também durante toda essa atividade da tarde, depois no retorno aos nossos lares e durante toda essa semana, para que possamos passar adiante tudo que aqui recebemos. Muito obrigado, Pai. Fica conosco, Mestre, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Hoje nós estamos tendo o prazer de receber aqui a nossa amiga, nossa irmã, a Márcia Fassini, que vai trazer a palestra da tarde. A Márcia que é nossa tarefeira aqui do DEPAIS, ainda bem, nossa companheira. E ela também é dirigente do DEC. Vamos recebê-la com muito carinho. O tema da tarde é o perdão de Deus. A paz no lar se propaga para o mundo. Vamos acolhê-la com muito carinho. Bom dia a todos. Que o amor de Jesus esteja nos nossos corações. Meus amigos, vocês acham que Deus perdoa todos os nossos erros? Por pior que eles sejam? Ou que Ele perdoa somente os erros mais leves? Ou se Ele perdoa, se Ele nos pune na mesma moeda? Então nós vamos hoje refletir um pouquinho sobre isso. No Evangelho de João, ele nos diz o seguinte: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, Deus nos ama. Deus criou cada um de nós. E todos nós fomos criados simples e ignorantes. E Deus trouxe Jesus para o nosso mundo, para Ele nos salvar, para Ele nos ensinar as suas lições de amor. Então, se Deus é um Pai amoroso, se nos enviou Jesus para nos ensinar as lições de amor, se Ele nos criou simples e ignorantes, não faz sentido Ele não perdoar os nossos erros. Porque como simples e ignorantes, nós vamos errar no nosso caminho. Nós temos muito que aprender. E a cada etapa, nós vamos aprender e vamos ser pessoas melhores. Então, Deus não nos julga por isso. Ele é um Deus de amor e de misericórdia para com todos nós. E Jesus, também sabendo que somos, que temos dívidas e que não somos perfeitos,
trouxe muitas lições de amor e de perdão para que a gente possa ter como base essa lição para guiar a nossa vida. E tendo ele como nosso modelo. No livro dos Espíritos, os Espíritos dizem para Allan Kardec sobre a divindade o seguinte, que Deus é eterno, imutável, imaterial, único, onipotente, soberanamente justo e bom. Então, sendo Deus soberanamente justo e bom, não há protecionismo. Ele não protege um a mais que o outro. Todos nós somos filhos de Deus e todos somos iguais. A gente pode achar, aquele lá tem mais vantagem do que eu, mas isso não é verdade. Todos somos iguais perante Deus e Deus dá a mesma oportunidade para todos. A oportunidade de aprender e de crescer. Então, sendo nós imperfeitos e Deus soberanamente justo e bom, Ele vai perdoar todos os nossos erros? E será que Ele nos perdoa da mesma forma com que nós perdoamos quem erra com a gente, os nossos inimigos? Porque como é o nosso perdão? A gente perdoa, mas a gente diz assim, não, eu perdoo, mas eu não quero mais ver essa pessoa na minha frente. Então eu digo, olha, eu perdoo, mas só se ele vier aqui ajoelhado pedir perdão. Aí eu posso pensar se eu vou perdoar. Já pensou se Deus fizesse isso com a gente? Que situação que a gente ia estar? E o que nós pedimos na oração do Pai Nosso? Para Deus nos perdoar os nossos pecados, né, as nossas dívidas, da mesma forma com que nós perdoamos os nossos devedores. Então a gente tem que pensar, como eu estou perdoando quem me fere? Se eu estou pedindo para Deus me perdoar da mesma forma com que eu perdoo, eu tenho que vigiar o meu perdão também. O que eu estou fazendo se eu estou pedindo para Ele fazer o mesmo para mim? E perdoar o outro não significa concordar com o erro dele. Quando Jesus disse, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem, Ele não quis concordar com o erro que eles estavam cometendo. Mas Deus é misericordioso. E o que é a misericórdia? É a piedade, é o perdão a todos indistintamente. É a caridade, é olhar o outro com amor. Quando você olha alguém com amor, você não vê as imperfeições dessa pessoa. Quando a gente olha um filho, uma mãe com amor, você não está nem vendo que ele tem defeito. Às vezes um amigo, né? Às vezes a gente fala, poxa, mas de novo esse amigo fez isso, mas nossa, eu gosto tanto, eu amo tanto, que eu relevo o erro. Isso que João disse, quando ele disse, porque o amor cobrirá a multidão de pecados. Porque quando a gente olha para os outros, para os nossos irmãos com amor, esse amor cobre as imperfeições. A gente não olha o defeito do outro quando a gente tem um olhar de amor. É isso que Deus faz com a gente. E é isso que a gente tem que pensar em fazer para os nossos irmãos. Principalmente para quem está na nossa família, na nossa casa. Que às vezes a gente tem tanta dificuldade de entendimento. E é com eles que a gente tem que ter um olhar de maior amor. Então, e o verdadeiro amor, então, ele nos torna gentis com as imperfeições dos outros. Voltando ao perdão de Deus, será então que o perdão de Deus é feito na mesma moeda? Então, o mesmo erro que eu cometi, eu vou sofrer? Porque a gente talvez esteja acostumado com a lei do olho por olho, dente por dente. Então, se alguém me feriu, ele merece ser ferido da mesma forma. Mas naquela época do olho por olho, dente por dente, essa lei também era uma lei
que veio apaziguar os ânimos. Porque antes disso, se alguém de uma tribo feria alguém da outra tribo, a família se reunia lá e dizimava pessoas, não somente quem cometeu o erro. Então, a vingança naquela época era uma vingança desmedida. Então, quando foi criada essa lei, o do olho por olho, era uma lei de amor para o entendimento daquela época. Porque aí dizia assim, olha, se alguém te feriu, ok, você vai lá e fere só a pessoa, não fere a família, o filho, o pai, a mãe, não acaba com a tribo. Então, para aquela época, essa era uma lei de amor e era adequada para a evolução daquele período. Então, talvez pensando nisso, a gente pode achar que isso vale até hoje, mas quando Jesus veio, ele veio ensinar a lei do amor, não mais a lei do olho por olho. Ele veio ensinar a lei da outra face, né? A face do amor. Quando alguém te fizer alguma coisa que você não gosta, que te fere, mostre a outra face. A face da bondade, a face da caridade e do amor. E aí, voltando a falar da misericórdia, né? O que Deus é misericordioso conosco e o que quer dizer misericórdia? A misericórdia, segundo o dicionário, ela é um sentimento de caridade, piedade, compaixão e perdão concedido unicamente por bondade. A misericórdia, ela é o esquecimento e o perdão das ofensas. Essa é a misericórdia de Deus para a gente. Só que nós temos também a lei de causa e efeito. Não quer dizer que o que eu fiz, Deus vai perdoar e falar, não, deixa para lá. Você fez isso e estamos quites. Não é assim. O que a gente planta, a gente colhe. Então, se a gente acha que a nossa colheita é muito dura, a gente tem que prestar atenção no que a gente está plantando, né? Então, o perdão de Deus não é aquele perdão de fechar os olhos para os nossos erros. O perdão, e uma das provas do perdão de Deus, é a nossa reencarnação. Ele dá a chance da gente voltar e reparar os nossos erros. A gente tem que entender o que fez, se arrepender e reparar. Essa é a oportunidade da reencarnação, junto com a bênção do esquecimento. Porque a gente pode ter com a gente, entre os nossos amigos, na nossa família, alguém que nos magoou no passado, ou que nós magoamos. Se a gente não tivesse esse esquecimento, como a gente iria olhar para essa pessoa sabendo que a gente fez tão mal, ou que ela nos fez tão mal? Essa é mais uma prova do perdão de Deus para a gente. A gente pode reparar sem lembrar do que a gente fez ou do que fizeram para a gente. E isso é uma prova também de que Deus não condena o infrator ao sofrimento eterno. Então, não é porque a gente errou uma vez que a gente vai estar eternamente preso àquele erro e sofrendo por ele para sempre. A gente vai sofrer enquanto nós não entendermos a diferença entre o bem e o mal e não mudarmos o nosso comportamento. No Livro dos Espíritos também, Kardec pergunta se nós podemos pedir perdão a Deus por todos os nossos erros. E os Espíritos dizem o seguinte, que Deus sabe discernir o bem do mal, que a prece não esconde as faltas. Não adianta rezar, meu Deus, eu pequei. Não adianta. Aquele que a Deus pede perdão de suas faltas só obtém mudando de proceder. As boas ações são a melhor prece. Por isso que os atos valem mais do que palavras. Não adianta a gente falar, eu estou arrependida, não devia ter feito isso, aí amanhã eu vou lá e erro de novo. Aí eu falo, puxa, errei de novo, não devia ter feito isso.
Aí amanhã eu vou lá e erro de novo. Então, enquanto eu não mudar o meu comportamento, eu entender que o que eu estou fazendo é errado, não adianta eu pedir perdão para Deus. Eu tenho que trabalhar para a minha melhora. Eu tenho que saber o que é certo, o que é errado e mudar isso. Não adianta só rezar. Tem que mudar, tem que trabalhar no bem. E uma coisa também que é importante frisar é que se arrepender do erro é diferente de sentir culpa. A culpa paralisa a gente. A culpa corrói. Ela só piora. A culpa não faz bem para ninguém. Nem para quem errou e nem para quem sofreu esse erro. A gente tem que tomar muito cuidado para não ficar paralisado com esse sentimento de culpa. Joana de Ângeles, nos livros dela, fala muito sobre isso e ela dá alguns exemplos da diferença do sentimento de culpa e do arrependimento. Então, por exemplo, Maria Madalena, quando viu o caminho errado que estava seguindo, ela se arrependeu e mudou de comportamento. Ela seguiu os passos de Jesus, tanto que quando Jesus voltou, foi para ela que ele primeiro apareceu. Já Judas, quando se arrependeu, foi tomado pela culpa e se enforcou. Então, há uma grande diferença entre se arrepender dos seus atos e ficar paralisado com a culpa. Por isso que nós temos que nos amar. Entender que nós somos espíritos imperfeitos, que nós estamos no caminho de aprendizado, que a gente vai sim errar muitas vezes, às vezes o mesmo erro repetidas vezes, mas que a gente vai ter a chance de aprender com isso e de melhorar. Então a gente tem que aceitar as nossas imperfeições e trabalhar para a nossa melhora. E no Evangelho, segundo o Espiritismo, capítulo 10, bem-aventurados os que são misericordiosos. E os Espíritos trazem para a gente muitas lições sobre isso, sobre o perdão de Deus e sobre o nosso perdão também. Então, perdoai para que Deus os perdoe. Reconciliar com os seus adversários. O argueiro e a trave no olho. A gente olha o defeito do outro e não olha o nosso. Olha e aponta. Não julgar para não ser julgado. Atire a primeira pedra quem não tem pecado. Então, Jesus e os Espíritos nos trouxeram muitas lições para a gente poder refletir sobre isso. Uma delas é a parábola do credor. Na parábola do credor, o rei queria acertar as suas contas com os seus servidores e mandou chamar um servidor que lhe devia muitos dinheiros. E essa pessoa, como não tinha como fazer o pagamento, o rei mandou que fosse preso ele e toda a sua família. E esse servo pediu perdão para o rei. Pediu por misericórdia que ele o perdoasse, que ele não o prendesse e que ele faria de tudo para pagar a sua dívida. Então o rei, comovido, não prendeu e disse: eu perdoo a sua dívida. Tá. No caminho, esse servo encontrou um empregado que também lhe devia alguns dinheiros. E o que ele fez com esse empregado foi cobrar a sua dívida. E aconteceu a mesma coisa. O empregado não tinha como pagar e pediu que, por misericórdia, ele perdoasse a dívida, que ele não o prendesse, porque ele ia pagar a sua dívida assim que pudesse. Só que esse servo fez o quê? Mandou prender o empregado, sem piedade. E os outros empregados, vendo isso, pensaram, poxa, mas o rei acabou de perdoar ele? Por que ele não faz o mesmo para o servo dele? E foram contar ao rei. E quando o rei soube disso, ele mandou prender o servo, porque disse, eu te perdoei. Você tinha que fazer o mesmo para o seu empregado. Então, veja como a gente pode trazer isso para a nossa vida. Né?
A gente pede o perdão de Deus e não perdoa o nosso irmão. Foi o que aconteceu nessa parábola do credor. Outra parábola que Jesus traz para a gente refletir, é a do filho pródigo, que pediu ao pai que dividisse a sua herança e lhe desse a sua parte, pegou sua parte da herança e saiu de casa. Gastou tudo em festa e comilança. E depois disso ficou sem ter onde morar e sem ter o que comer. E depois que ele passou por esse problema, ele pensou, poxa, os empregados do meu pai têm melhor alimento e melhor abrigo. Eu vou voltar para a casa do meu pai. E o pai recebeu ele de braços abertos, mesmo ele tendo ido embora. Porque esse filho, ele estava perdido e voltou. Então esse filho, ele aprendeu com os seus erros. E o pai é Deus para a gente. A gente erra, a gente aprende com os nossos erros e a gente volta. E Deus está de braços abertos para nos receber. Então, esse filho, quando voltou pelo arrependimento. Ele errou, ele refletiu, ele viu o que era o certo, o que era o errado e se arrependeu. Então, isso é o que acontece com a gente quando a gente percebe a diferença entre o bem e o mal. E isso pode acontecer enquanto a gente ainda está aqui, ou isso pode levar muitos anos, séculos. Tem um livro que Emmanuel conta para a gente, do espírito Gregório, que ele estava há séculos nas zonas inferiores, porque ele achava que o mal ia vencer. E ele estava apegado ao mal, ele era chefe de uma falange de espíritos inferiores, e ele estava lá há séculos. Será que um dia ele ia se arrepender? Um dia ele vai. Pode demorar, mas todo mundo um dia vai se arrepender. Ou enxergando o amor, ou cansando de sofrer. Em algum momento, todos que erram, por pior que seja o erro, vão ter o arrependimento. Mas somente o arrependimento não basta. A gente vai ter que expiar e reparar. Por isso que a gente está num mundo de provas e expiações. Aqui, a gente já está corrigindo alguma coisa que a gente fez. Pode ser com os nossos amigos, pode ser na nossa família. E a gente tem a bênção de poder fazer isso com amor. Tem um livro que o André Luiz conta a história que ele estava numa missão com os espíritos inferiores e ele encontrou o avô. O avô dele tinha falecido há 40 anos. E o avô dele era muito apegado aos bens materiais. E esse avô estava lá, todo coberto de lama, com vários outros espíritos do mesmo nível, achando que aquela lama era ouro. E como André Luiz estava lá com os amigos espirituais, eles aproveitaram a ocasião para ajudar esse avô. E aí, quando esse avô percebeu a luz, ele falou do arrependimento dele, do que ele tinha feito para uma irmã, que ele tinha se apossado de todos os bens da família e deixado a irmã na miséria. E no decorrer da história, o que acontece? Essa irmã iria aceitá-lo como filho. Então, vocês vejam qual é a bênção da reparação num filho. Deus nos permite que o erro seja reparado com amor. A gente não precisa sofrer. A gente sofre enquanto a gente não entende isso. Mas uma vez que você se arrepende e entende que você tem que reparar o seu erro, você pode fazer a reparação com amor. E aí tem uma história de um homem muito bom, muito correto com a família, muito cuidadoso ao dirigir, mas que num dia
uma bicicleta passou na frente do carro dele, ele atropelou um rapaz e o rapaz desencarnou. Mesmo ele sabendo que não era culpa dele no acidente, ele via a tristeza da família, porque o rapaz era filho único e ele teria sido o causador disso. E ele começou a se culpar por causa disso. Então a culpa estava remoendo esse homem. Ele já não era mais uma pessoa feliz, ele vivia preocupado e ele tinha 2 filhas e achava que Deus ia puni-lo com as filhas da mesma forma que do acidente que ele tinha causado, mesmo sem ser culpado. Em uma ocasião, eles fizeram um passeio e as filhas saíram para brincar e uma delas voltou correndo, chorando, pedindo ajuda dele porque tinha acontecido um acidente com a menor. E nesse momento ele teve certeza que a menor tinha morrido. Ele pensou, não, Deus vai levar minha filha da mesma forma que eu tirei a vida do rapaz no acidente. Só que chegando lá, elas estavam brincando num lago e ele viu que um anzol tinha ferido a sobrancelha da menina, mas sem afetar a visão, e a menina estava bem. E nesse momento, ele percebeu a bondade de Deus, que Deus não ia puni-lo levando a filha só porque ele causou o acidente, mas ele não tinha culpa, né? Deus não ia puni-lo na mesma moeda. Então, nesse momento, ele teve um alívio e ele percebeu que o amor de Deus é muito maior. E Deus não faria isso nem se ele tivesse sido o causador do acidente por falta de precaução, porque Deus não nos pune na mesma moeda. Então, meus amigos, a lei divina não nos pune. O propósito é educar para sermos melhores e crescermos. E a prova disso é a oportunidade da reencarnação, a bênção do esquecimento, a companhia do nosso anjo da guarda, que está sempre com a gente. E na nossa reencarnação, na maioria das vezes, a gente participa do plano. A gente escolhe onde a gente vai reencarnar, em qual família, pelo que a gente vai passar. Às vezes a gente quer escolher uma carga maior do que o que a gente suporta, e o nosso anjo está lá para falar, olha, menos. Pega uma de cada vez, que se você passar por essa, já está muito bom. Então, essa é a bondade de Deus. Esse é o perdão de Deus para a gente. E como espíritos em crescimento, nós vamos errar. Isso não é desculpa para a gente errar desmedidamente, mas a gente tem que ser paciente. E um passo de cada vez que a gente consegue seguir adiante. E para terminar, eu vou falar uma frase do Chico que conclui bem isso. Toda vez que a justiça nos procure para acerto de contas, se nos encontra trabalhando em benefício do próximo, manda a misericórdia divina que ela retorne sobre seus passos, sem data prevista de retorno. Fiquem com Deus. Obrigada. Nossa gratidão a Márcia, né? Obrigado pela mensagem da tarde. A gente vai pedir para que todos permaneçam sentados, enquanto a equipe da assistência espiritual vai se direcionar até a sala para estar se preparando para aplicar a assistência espiritual em nós. Enquanto isso, a gente vai passar uns recadinhos, tá? Na próxima semana, aqui na Escola de Paz, nós teremos o tema Assistência Espiritual, o enfoque, os benefícios da fluidoterapia. Então, é muito importante a gente saber, né, tudo o que acontece na assistência espiritual, como é o procedimento. Nosso expositor será o Ademar Araújo. As doações que a casa sempre pede, tá? Continuam da mesma forma. Aos sábados, pela manhã, nós temos o caminhão da IAN que fica parado aí na frente das 9 às 13 horas.
essa atividade foi implantada na casa na época da pandemia, também porque nós não tínhamos lugar para deixar as doações, então o caminhão ficava aí para recolher essas doações. Agora, como nós já estamos voltando à normalidade, a partir do mês que vem, o caminhão não vai estar mais aí, tá? Mas as doações vão continuar sendo recebidas, nós temos lugar para armazenar as doações agora. Então, doações de pequeno porte, pequeno tamanho, podem ser trazidas aqui da mesma forma em qualquer dia da semana, inclusive aos sábados, tá? Com exceção daquelas coisas que a gente já sabe, né? Vidro, porque é perigoso, né? Garrafa PET, essas coisas que a gente não recebe. E as doações maiores, então, às vezes um móvel, um eletrodoméstico maior que a gente quer doar, aí basta ligar lá na IAN que eles agendam a retirada, tá? O caminhão vai até a casa de vocês e retira a doação que vocês tiverem, tá bom? Mas... tem um pedido aqui sobre estacionamento também. A gente está tendo, em alguns dias, algumas pessoas estacionando o carro aqui em frente ao Obras, do lado de lá da rua, que é proibido, tá? Então, teve uma época que o pessoal aplicava bastante multa, a gente avisava e pararam de estacionar. Agora, em algumas ocasiões, tem voltado a estacionar. Então, a gente avisa que o lado de lá da rua é proibido para procurar não estacionar, para não ter uma surpresa, né, ruim. Tá bom? É isso, pessoal. Vamos, então, serenando novamente os nossos corações, nos tranquilizando, relaxando o corpo físico, agradecendo mais uma vez ao Pai pela oportunidade bendita dessa atividade, por essa casa bendita que sempre nos acolhe tão bem. Agradecer aos amigos espirituais que estiveram conosco até aqui, durante essa tarde, que eles possam estar conosco ainda no decorrer da atividade, para que possamos complementar a nossa atividade, recebendo a assistência espiritual propriamente dita, que possamos sair daqui revigorados, fortalecidos, na fé do Mestre, que essa semana possa ser abençoada, que possamos levar essas dádivas que aqui receberemos e já recebemos a todos os nossos familiares em nossos lares e todos que nos buscarem durante toda essa semana. Muito obrigado, Pai. Vamos agradecer a Ti, a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome, venha a nós o Teu reino, seja feita a Tua vontade, aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, à medida em que perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todo mal, que assim seja, graças a Deus. Muito obrigado, pessoal. Só aguardar que a gente vai estar encaminhando para assistência, tá? Um ótimo sábado, um ótimo domingo, uma ótima semana a todos nós. Até a próxima semana.